curseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Enfrente, dentro do nosso bloco de aulas sobre central de material e esterilização. Nós estamos vindo de uma sequência de aulas estudando a RDC número 15 de 2012 da Anvisa, que despenca nas provas. 100% dessa resolução cai em provas, então você precisa me assistir aqui até o final. É importante que você assista às aulas anteriores para você conseguir avançar aqui no conhecimento. Nós já tivemos 4 aulas anteriores sobre este tema. Se você ainda não assistiu, vai para o nosso site e acesse o nosso curso de enfermagem para concursos, que é onde você vai encontrar todas as minhas aulas. Além das videoaulas, você vai ter acesso a materiais de apoio, questões de concursos para você treinar e tutor 24 horas disponível para tirar as suas dúvidas. Então, se você quer turbinar a sua preparação, vai para o nosso site. Aqui no YouTube você tem apenas algumas amostras de aula, mas lá no nosso curso você vai ter acesso a todas. E além do curso, você também já encontra lá no site o nosso e-book com estudo completíssimo também de central de material e esterilização. Um material em PDF com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre este tema. Então, se você quer turbinar a sua preparação, vai para o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse enfrenteenfermagem.com.br. Dando continuidade, então, pessoal, ao estudo aqui da RDC número 15 de 2012, vamos agora para o artigo de número 37. Neste artigo, pessoal, nós vamos ver sobre os equipamentos utilizados aí na central de material e esterilização. Então, no artigo 37, nós temos que deve ser realizada qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho para os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de produtos para a saúde com periodicidade mínima anual. Essa qualificação, pessoal, nada mais é que um processo que vai comprovar para o profissional do CME que o equipamento ou que o sistema está funcionando ali conforme o esperado, tá? E que principalmente esse equipamento atende aos requisitos estabelecidos. Então aqui, como você vê, nós temos 3 modalidades de qualificação. A qualificação de instalação, que é a primeira mencionada aqui, pessoal, é uma qualificação que basicamente vai verificar se o equipamento foi instalado corretamente. Por isso ela se chama qualificação de instalação. Então ela vai ver se o equipamento foi instalado do jeito certo, se ele está seguindo as especificações do fabricante e as normas técnicas ali aplicáveis a esse equipamento. Na qualificação de operação, nós vamos ter aqui uma qualificação, pessoal, que demonstra que o equipamento opera de acordo com os parâmetros definidos. Por isso ela chama qualificação de operação, porque ela vai ver como que esse equipamento está operando, se ele está funcionando de acordo com os parâmetros definidos. E aqui a gente está falando principalmente de parâmetros como temperatura, pressão, o tempo do ciclo estipulado. Então, para ver se realmente o equipamento tem ali o desempenho esperado. Aqui nós temos, então, a qualificação de desempenho. Nessa qualificação de desempenho, a gente vai ter uma qualificação que comprova que o equipamento é capaz de atingir os resultados desejados, ou seja, é um equipamento que é capaz de fazer a limpeza ou a esterilização eficaz dos produtos ali para a saúde. Então, basicamente, esses são os 3 tipos, de qualificações que a gente tem aqui, que serão realizadas nos equipamentos que são utilizados para fazer a limpeza automatizada, lembrando que a gente tem a limpeza automatizada e a limpeza manual, Tudo isso eu também já expliquei para vocês nas aulas anteriores. Então essas qualificações, elas vão ser realizadas nos equipamentos que fazem essa limpeza automatizada com os equipamentos e também os equipamentos que são utilizados para esterilização. Observe que aqui nós temos a periodicidade com que essas qualificações deverão ser realizadas. Então, a RDC número 15 de 2012, ela determina que a qualificação desses equipamentos de limpeza e de esterilização seja realizada no mínimo uma vez por ano. Por isso, aqui fala em periodicidade mínima anual, ok? Então, essa periodicidade, pessoal, ela vai garantir que os equipamentos sejam monitorados e mantidos ali dentro das condições ideais de funcionamento, justamente para prevenir falhas e assegurar a qualidade
de todos esses processos. Então lembre-se disso, equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização, a gente precisa ter a qualificação de instalação, de operação e de desempenho, sendo realizada aqui com periodicidade mínima anual, ok? Essa informação aqui é muito importante de você memorizar. Aqui no parágrafo único, nós temos que, sempre que a carga de esterilização apresentar desafios superiores àquela utilizada na qualificação de desempenho, esta qualificação deve ser refeita. O que isso significa na prática, pessoal? Isso significa que se a quantidade, tipo ou complexidade dos produtos que serão esterilizados aumentar, a qualificação de desempenho deve ser revista, ou seja, ela vai precisar ser realizada novamente. Por quê? Porque eu estou dando desafios superiores para aquele equipamento, né? Eu estou mudando aqui a quantidade de produtos, então eu estou mexendo na complexidade desse processamento. Então, nesses casos, se houver essa alteração na carga que vai ser esterilizada, eu vou precisar refazer a qualificação de desempenho daquele equipamento, justamente para garantir que esse equipamento seja capaz de lidar com essa nova demanda. Prosseguindo, nós temos também o artigo 38, que fala que as leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas no mínimo anualmente. Mais uma informação que despenca em provas. Como eu falei para vocês, 100% dessa resolução cai em provas. Então, nesse artigo 38, pessoal, nós temos aqui sobre a obrigatoriedade da calibração anual para as leitoras de indicadores biológicos e também para as seladoras térmicas, que são equipamentos aí cruciais no processo de esterilização e na embalagem dos produtos para a saúde. A calibração, pessoal, é um processo que vai comparar as medidas de um instrumento com um padrão de referência. A calibração, ela pega um padrão de referência e compara o equipamento com esses padrões. E aí, ela ajusta esse equipamento para que ele apresente resultados precisos e confiáveis. Então, aqui nesse contexto da RDC número 15 de 2012, a calibração dessas leitoras de indicadores biológicos e das seladoras térmicas é fundamental para assegurar a qualidade dos processos de esterilização e também a segurança desses produtos que serão processados, né? O que são essas leitoras de indicadores biológicos? Essas leitoras, pessoal, são equipamentos utilizados para verificar a eficácia do processo de esterilização. Elas fazem a leitura de indicadores que contêm micro-organismos. E a calibração anual dessas leitoras vai garantir que as medições delas também sejam precisas, né? Então vai evitar falsos negativos que possam levar aí à liberação de produtos não esterilizados. E quando fala aqui das seladoras térmicas, as seladoras térmicas são equipamentos utilizados para lacrar as embalagens, tá? Dos materiais que já estão ali sendo processados. Então são embalagens que mantêm a esterilidade do produto, né? Então as seladoras fazem essa selagem, ou seja, a gente consegue lacrar as embalagens e garantir que a esterilidade do produto continua. E por que a gente tem que calibrar anualmente essas seladoras térmicas? Para assegurar que a temperatura, que a pressão de selagem estejam corretas, evitando também uma embalagem, né, uma selagem inadequada que pode ali comprometer com a barreira protetora da embalagem, tá, pessoal? Então, por isso que a gente tem essa importância da periodicidade aqui anual, tá? Para fazer essa calibração das leitoras de indicadores biológicos e também das seladoras térmicas. Essa periodicidade vai garantir que os equipamentos sejam monitorados e mantidos ali em condições ideais de funcionamento, prevenindo as falhas, beleza, pessoal? Então, mais uma informação de ouro, ok, pessoal? Nós temos também o artigo 39, que fala que a qualificação térmica e a calibração dos instrumentos de controle e medição dos equipamentos de esterilização a vapor e termodesinfecção e as requalificações de operação devem ser realizadas por laboratório capacitado com periodicidade mínima anual. Aqui, pessoal, nesse artigo número 39, nós temos um artigo que estabelece requisitos específicos para a qualificação térmica, que é um processo que vai comprovar
que o equipamento de esterilização a vapor ou que a termodesinfecção é capaz de atingir e manter a temperatura ali e o tempo necessário para garantir a eliminação de micro-organismos. Então essa qualificação térmica ela é fundamental para assegurar a esterilidade dos produtos e também a segurança dos pacientes. Aqui fala em calibração dos instrumentos de controle e também a medição dos equipamentos, de esterilização a vapor e termodesinfecção. Os equipamentos de esterilização a vapor e de termodesinfecção, eles têm instrumentos de controle e medição, ou seja, eles têm termômetros, têm manômetros, e são dispositivos que também precisam ser calibrados periodicamente, para garantir a precisão dessas medições. Então a calibração aqui, ela vai ser um processo que compara as medições desses instrumentos com um padrão de referência e vai ajustar esse termômetro, esse manômetro, para que ele apresente resultados confiáveis. Aqui fala sobre também requalificações de operação. Essa requalificação de operação, pessoal, é um processo que vai comprovar que o equipamento continua operando ali de acordo com os parâmetros definidos depois de ter sido submetido a uma manutenção ou reparos, Então essa requalificação, ela acontece depois que o material, que o equipamento passou por um conserto ou por uma manutenção. E aí a gente faz a requalificação para garantir que o equipamento não teve o seu desempenho comprometido e que continua atendendo aos requisitos de segurança e eficácia. Então aqui nós temos que tanto essa qualificação térmica quanto a calibração dos materiais e a requalificação devem ser realizadas por laboratório capacitado. Então aqui todos esses processos serão realizados por uma instituição que tem ali as competências, e os profissionais capacitados para que os resultados sejam confiáveis, rastreáveis. E qual é a periodicidade disso tudo? Também é anual. Então a RDC 15, ela estabelece que a qualificação térmica, a calibração dos instrumentos de controle e medição e as requalificações de operação devem ser realizadas no mínimo uma vez por ano. Essa periodicidade também vem para garantir que os equipamentos sejam monitorados e mantidos ali em condições ideais de funcionamento. Aqui nós temos no artigo 40 falando sobre os requisitos, pessoal, para documentação das intervenções técnicas, realizadas aqui nos equipamentos de saúde. Então aqui no artigo 40 nós temos que na manutenção dos equipamentos, as informações resultantes das intervenções técnicas realizadas devem ser arquivadas para cada equipamento, contendo no mínimo, e aí a gente tem as informações que precisam constar nessa documentação. É importante que você observe que esse artigo ele abrange todos os equipamentos utilizados aí na assistência à saúde, desde os mais simples até os mais complexos. E a manutenção adequada aqui, a documentação precisa, também garantem o funcionamento correto dos equipamentos, prolonga a vida útil e previne falhas aí que possam comprometer a segurança dos pacientes. Então esse artigo ele vai listar para nós as informações mínimas que devem ser registradas para cada uma das intervenções técnicas que a gente fez em um equipamento, tá? Então observe que isso aqui vai ser feito para cada equipamento. Cada equipamento que a gente fez uma intervenção técnica, a gente vai ali ter a necessidade de registrar no mínimo essas informações. Quais informações, professora? Nós temos aqui a data de intervenção, ou seja, a data em que aquela manutenção foi realizada. Essa informação é importante para a gente rastrear essas intervenções ao longo do tempo, E a gente consegue identificar os padrões, as recorrências de problemas, se é um problema que está acontecendo com uma determinada frequência. Nós vamos documentar também a identificação do equipamento. Então, o equipamento ele deve ser identificado de forma única. A gente pode utilizar um código, um número de série ou outra forma de identificação que permite ele rastrear o equipamento. Também vamos ter aqui o local de instalação, ou seja, o local onde esse equipamento está instalado. Se ele está numa sala, se ele está num consultório. Essa informação é importante para facilitar a localização desse equipamento em futuras intervenções e também para a gente fazer o planejamento da manutenção preventiva. Nós vamos ter então uma parte onde nós vamos descrever o problema detectado e aqui nós vamos ter uma descrição detalhada desse problema, ou seja, o que motivou
a intervenção. Por qual motivo essa intervenção precisou ser realizada? Isso é importante para o técnico entender a situação e realizar o reparo ali adequado. E essa descrição, pessoal, ela precisa ser clara, objetiva, evitar ambiguidades. Aqui nós vamos ter também o nome do responsável pela identificação do problema, que vai ser aqui também registrado. Aqui também nós vamos ter a descrição do serviço realizado, incluindo informações sobre peças trocadas. Então aqui nós vamos registrar o que foi feito, quais peças foram trocadas, os procedimentos adotados e qualquer outro detalhe aqui relevante sobre essa intervenção. Essa descrição vai servir para futuras consultas e para analisar também a eficácia dessa manutenção. Nós vamos registrar os resultados da avaliação dos parâmetros físicos. Então, depois da intervenção, a gente vai avaliar os parâmetros físicos do equipamento, né, para garantir que ele esteja ali funcionando corretamente. E os resultados dessa avaliação também devem ser registrados e devem ser complementados com indicadores químicos e biológicos quando houver aqui a indicação. Também vamos registrar o nome do profissional que acompanhou a intervenção, além também do nome do técnico que executou o procedimento. Essa identificação dos profissionais também traz aí a responsabilização, né? E também são informações importantes para o rastreamento das ações realizadas. E aqui no parágrafo único, nós temos que o prazo de arquivamento para o registro histórico dos equipamentos de saúde deve ser contado a partir da desativação ou transferência definitiva do equipamento de serviço de saúde. Esse prazo vai garantir que as informações sobre a manutenção sejam mantidas ali por um período adequado, né, mesmo depois que esse equipamento saiu aí de operação. Prosseguindo, artigo número 41. Aqui no artigo 41, pessoal, a Anvisa estabelece que os equipamentos de limpeza automatizada e também de esterilização devem ser submetidos a um processo de requalificação em várias situações específicas. Essa exigência, ela busca garantir que os equipamentos continuem justamente operando aí de forma eficaz e segura, mesmo depois de terem passado por alterações ou eventos que podem comprometer o seu desempenho. Então aqui no artigo 41 nós vamos ter a listagem das situações em que essa requalificação dos equipamentos de limpeza e de esterilização é obrigatória. Uma das situações colocadas pelo artigo é a mudança de local de instalação. Então esse é um dos motivos para fazermos aqui a requalificação dos equipamentos. Se o equipamento for movido para outro local, nós vamos ter que realizar a requalificação para garantir que as condições ambientais e que a infraestrutura do novo local não afetem o desempenho do equipamento. Outra situação é mau funcionamento. Então, caso o equipamento apresente qualquer tipo de mau funcionamento, a requalificação deve ser realizada depois dos reparos para verificar se o problema foi corrigido e se o equipamento voltou a operar dentro dos parâmetros estabelecidos. E a outra situação que temos aqui são os reparos em partes do equipamento. Então, se forem realizados reparos em partes do equipamento que possam afetar o seu desempenho, por exemplo, sensores, válvulas ou bombas, a requalificação vai ser necessária para garantir também que o equipamento continue funcionando corretamente. E outra situação é a presença de suspeita de falhas no processo de esterilização. Então, se houver qualquer suspeita de que o processo de esterilização não esteja sendo eficaz, a requalificação vai ser realizada para identificar as causas dessa falha e garantir também que o problema seja corrigido. No parágrafo único, nós temos que, na requalificação dos equipamentos de esterilização, deve-se incluir o uso de indicadores biológicos e químicos. Esses indicadores, pessoal, são ferramentas importantes para fazer o monitoramento da eficácia do processo de esterilização e também garantir que os produtos para a saúde sejam esterilizados aí da maneira correta. Então, quando fala aqui indicadores biológicos, nós estamos falando aqui de indicadores que contêm micro-organismos viáveis que são utilizados para avaliar a capacidade do processo de esterilização de eliminar
micro-organismo, o quanto essa esterilização está de fato eliminando os micro-organismos presentes ali naquele dispositivo. Se os micro-organismos nos indicadores forem inativados durante o processo de esterilização, isso vai indicar que o processo foi eficaz. Nós vamos, inclusive, pessoal, ter aula aqui, onde a gente vai explorar mais sobre esses indicadores, tá? Nós temos uma parte dentro dessa resolução que vai falar também sobre a utilização desses equipamentos. E aqui, então, fala sobre os indicadores químicos, que são substâncias que mudam de cor ou de aparência quando expostas a determinadas condições de esterilização, como temperatura, tempo, pressão. E esses indicadores, pessoal, eles fornecem também uma indicação visual rápida da eficácia do processo de esterilização. Então, por que é importante essa requalificação? A requalificação, pessoal, ela vem para garantir a segurança do paciente e também a qualidade do serviço prestado. Então, quando a gente realiza a qualificação nas situações exigidas, a gente consegue identificar e corrigir os problemas que podem comprometer a eficácia dos processos, evitando principalmente a ocorrência de infecções e de outros eventos adversos, tá? Então é responsabilidade das instituições de saúde garantir que os equipamentos de limpeza e de esterilização sejam requalificados aqui de acordo com a RDC número 15 de 2012. Prosseguindo para o artigo 42, nós vamos ter aqui que a área de monitoramento da esterilização de produtos para a saúde deve dispor de incubadoras de indicadores biológicos. Essas incubadoras, pessoal, são equipamentos que também são essenciais para o monitoramento do processo. Por quê? Porque elas mantêm os indicadores biológicos em condições ideais de temperatura e umidade, né? Então, elas permitem a proliferação de micro-organismos caso o processo de esterilização não tenha sido eficaz. Os indicadores biológicos, a gente já viu que são utilizados para verificar a eficácia do processo de esterilização através de identificação de micro-organismos viáveis, né, depois da exposição ao processo. E a presença de micro-organismos nesses indicadores biológicos depois da esterilização vai indicar que o processo não foi eficaz e que os produtos para a saúde também não foram esterilizados adequadamente. Aqui nós temos uma imagem de uma incubadora de indicadores biológicos, justamente para você entender como que é esse equipamento. Essas incubadoras, pessoal, elas são responsáveis por criar um ambiente controlado para a incubação dos indicadores biológicos, garantindo que os micro-organismos tenham as condições ideais para se desenvolverem caso estejam presentes. Então, as incubadoras, elas também devem ser calibradas, né, e monitoradas aqui regularmente, tá? Para garantir o seu correto funcionamento. No artigo 43, nós vamos ter sobre o monitoramento de outros equipamentos. Então, os demais equipamentos utilizados devem ser monitorados de acordo com as normas específicas e orientações do fabricante. Então, essa exigência aqui, pessoal, já abrange uma gama de equipamentos. Aqui a gente pode ter autoclaves, lavadoras, seladoras e outros dispositivos utilizados no processo de esterilização. Um ponto importante, né, é seguir as normas específicas e orientações do fabricante, né? Então, as normas do fabricante, elas vêm detalhadas sobre os procedimentos de monitoramento, os parâmetros, né, que devem ser verificados, a frequência dessas verificações, quais ações são tomadas em caso de não conformidade. Então, é importante que os profissionais responsáveis, né, pelo monitoramento também estejam familiarizados com essas normas e orientações. Até aqui nós vimos uma parte da RDC que fala sobre os equipamentos dentro da central de material e esterilização. Agora a gente vai para uma parte que vai falar um pouco sobre a infraestrutura do CME. Então nós temos aqui no artigo 44 que o CME de classe 1 deve possuir minimamente os seguintes ambientes. Então aqui, pessoal, dentro desse artigo, né, nós temos aí o estabelecimento da separação do CME de classe 1 em ambientes, né? Então a gente vai ter a separação clara entre áreas sujas e limpas, justamente para evitar a contaminação dos produtos já processados. Então, quais são os ambientes mínimos que a gente precisa ter dentro de um CME de classe 1? Se você não está entendendo o que é o CME de classe 1, CME de classe 2, você vai precisar assistir às aulas anteriores que nós já tivemos
sobre essa resolução. Então nós temos várias aulas aí sobre CME. Essas aulas estão lá no nosso curso de enfermagem para concursos, que é onde você vai encontrar todas as minhas aulas. Então assista às aulas anteriores para você conseguir me acompanhar aqui nesta aula. Então as áreas mínimas do CME de classe 1 são a área de recepção e limpeza, que é considerado um setor sujo. Então é o local onde os produtos sujos são recebidos, inspecionados e já submetidos ali à limpeza inicial. Essa área, pessoal, ela deve ser separada das demais para evitar a disseminação dos micro-organismos. O CME de classe 1 também deve possuir, no mínimo, uma área de preparo e esterilização. Aqui, nós já temos um setor limpo. Então, é o local onde os produtos limpos são preparados, embalados e esterilizados. Essa área deve ser mantida limpa e organizada para garantir a qualidade dos produtos processados. O CME de classe 1 também deve ter, no mínimo, uma sala de desinfecção química quando aplicável, que também é um setor limpo. É um ambiente separado para fazer a desinfecção química de equipamentos e materiais quando for aplicável. Essa sala, pessoal, ela também deve ser ventilada adequadamente para evitar a exposição dos profissionais a produtos químicos. Aqui nós temos que ter também no CME de classe 1, no mínimo, uma área de monitoramento do processo de esterilização, que também é um setor limpo. É o local onde a gente faz os testes de monitoramento, de esterilização, como a incubação de indicadores biológicos. Essa área também deve ser separada para evitar a contaminação dos produtos esterilizados. E o CME de classe 1 também deve ter, no mínimo, uma área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, que também já é um setor limpo. Então, é o local onde os produtos esterilizados são armazenados e já distribuídos para uso. Essa área deve ser limpa, seca e organizada também para garantir a integridade desses produtos. No artigo 45, pessoal, nós temos aqui o estabelecimento de que o dimensionamento das áreas do CME de classe 1 deve ser feito levando em consideração a demanda do serviço de saúde e os métodos também que são utilizados aqui nos processamentos. Então é importante que as áreas sejam dimensionadas de forma adequada para garantir o fluxo de trabalho eficiente, a segurança dos profissionais e a qualidade dos produtos processados. Aqui, então, nós temos a recomendação de observar a demanda do serviço de saúde. Então, a gente vai analisar a quantidade de produtos para a saúde que são processados diariamente dentro daquele CME, levando também em consideração o tipo de serviço prestado, o número de leitos do hospital ou da clínica em questão. Aqui, a gente vai considerar também o método de processamento. Aqui, no caso, a gente está falando dos métodos de limpeza, desinfecção e esterilização que são utilizados no CME. Por quê? Porque esses métodos também influenciam no dimensionamento das áreas. Alguns métodos podem exigir mais espaços ou equipamentos específicos. Aqui também, pessoal, nós vamos pensar no fluxo de trabalho, né? Então é importante planejar o fluxo de trabalho dentro do CME com uma lógica, com eficiência, para evitar o cruzamento entre essas áreas sujas e limpas, garantindo que os produtos sigam um fluxo linear, né, desde a recepção até a distribuição. E aqui, claro, que a gente vai pensar no número de profissionais. Então, o número de profissionais que trabalham no CME também deve ser considerado nesse dimensionamento das áreas, porque a gente precisa garantir que a gente tenha um espaço suficiente para que todos possam trabalhar de forma segura e confortável. E claro que a gente vai pensar também nos equipamentos. O tamanho e a quantidade de equipamentos utilizados no CME, como autoclaves, lavadoras, seladoras, também vai influenciar no dimensionamento das áreas. Por isso, é importante nós também levarmos em consideração todos esses aspectos, tá? E no artigo de número 46, nós temos que o CME de classe 1 deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos. Aqui, observe que a gente não está falando de barreira física. A barreira técnica, pessoal, é uma barreira comportamental. Isso eu abordo com vocês também nas primeiras aulas sobre CME. Então, são práticas e comportamentos que os profissionais de saúde adotam dentro do CME para
evitar a contaminação cruzada entre os ambientes sujo e limpo, né? Então aqui a gente vai ter a utilização de EPIs, a higienização das mãos, o respeito ao fluxo do trabalho, a adesão aos protocolos de limpeza e desinfecção. Então são barreiras comportamentais. Como eu falo para vocês, 100% dessa resolução cai em provas. Então vamos já ver aqui uma questão que cobrou sobre isso. Nós temos aqui, pessoal, uma questão do Instituto Consulplan, que diz o seguinte: a RDC número 15 de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências. Em seu artigo 44, a central de material e esterilização deve possuir minimamente ambientes pré-determinados. Sobre os ambientes da CME, assinale a afirmativa incorreta. Então vamos analisar. Letra A. Área de recepção e limpeza é considerada um setor sujo. Perfeito, né? Aqui é onde eu estou recebendo os produtos, é onde eu vou fazer a inspeção inicial, a limpeza inicial. Então, a área de recepção e limpeza é realmente o setor sujo aqui. Letra D. Área de preparo e esterilização é considerada um setor limpo. Perfeito. Letra C. Sala de desinfecção química, quando aplicável, é considerada um setor limpo. Sim, também é um setor limpo. Letra D. Área de monitoramento do processo de esterilização é considerada um setor sujo? Não. A área onde eu faço monitoramento do processo de esterilização é um setor limpo, tá, pessoal? Então, essa é a alternativa incorreta, portanto, é o nosso gabarito, letra D de Deus no comando. Prosseguindo, pessoal, para nossa aula, ainda sobre a infraestrutura, né? Agora a gente vai falar do CME de classe 2, tá? Então, até então a gente viu as áreas mínimas do CME de classe 1, agora vamos ver as áreas mínimas do CME de classe 2, tá? Então, no artigo 47, nós temos também que tanto o CME de classe 2 quanto a empresa processadora, que são aquelas empresas terceirizadas, né, que faz o processamento, devem possuir minimamente os seguintes ambientes. Aqui nós vamos ter, no mínimo, a sala de recepção e limpeza, que é o setor sujo. Então, essa sala, ela tem a finalidade, pessoal, de receber, de inspecionar e de realizar a limpeza inicial dos produtos para a saúde que ainda estão sujos, né? Eles estão sendo recebidos nesse ambiente. Então, é uma área separada das demais, ela tem superfícies laváveis, resistentes, a gente vai ter também toda uma ventilação adequada, equipamentos de proteção individual, como os EPIs para os profissionais. O CME de classe 2 e a empresa processadora também devem ter, no mínimo, sala de preparo e esterilização, que no caso aqui é um setor limpo. Essa sala aqui, pessoal, é uma sala onde a gente já vai fazer o preparo, a embalagem e a esterilização dos produtos. É uma área limpa, organizada, já com os equipamentos de esterilização, com mesas de trabalho, materiais de embalagem e ventilação também controlada. Aqui também temos a sala de desinfecção química, quando aplicável, que também é um setor limpo. Também é uma sala separada, com ventilação adequada, para evitar a exposição dos profissionais aos produtos químicos, né? E também a gente vai ter aqui os EPIs específicos. Aqui também temos a área de monitoramento do processo de esterilização, que também é um setor limpo, onde a gente vai monitorar a eficácia da esterilização através da incubação de indicadores biológicos e de outros testes. Então, também é uma área limpa, com as incubadoras, materiais de registro e EPIs. E aqui também é necessária a sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, que é um setor limpo, né? Então aqui a gente já vai ter o armazenamento e a distribuição dos produtos já esterilizados, né? Então é uma sala limpa, seca, organizada, a gente tem as prateleiras, os armários e também todo um controle de temperatura e umidade. Aqui no caso, pessoal, nós temos um parágrafo único também trazendo uma proibição de desinfecção química líquida por imersão. Então, esse parágrafo único aqui, pessoal, ele vai estabelecer que a empresa processadora não poderá utilizar a desinfecção química líquida por imersão como processo aqui de desinfecção. Essa proibição vem para garantir a segurança dos produtos para a saúde e evitar a contaminação, né, também pelos produtos químicos. Prosseguindo, pessoal, para o CME de classe 2 e na empresa processadora, é obrigatória
a separação física da área de recepção e limpeza dos produtos para a saúde das demais áreas. Então observe, pessoal, que aqui eu já estou falando de barreira física. E quando eu falo de barreira física, é diferente de barreira técnica, né? A gente viu que a barreira técnica, ela envolve medidas comportamentais, que é o que a gente viu lá no CME de classe 1. O CME de classe 1, ele não tem essa barreira física, não tem uma separação física dos ambientes, né? Lá a gente tem só a barreira técnica, que é comportamental. Aqui, pessoal, no CME de classe 2 e na empresa processadora, eu já preciso ter obrigatoriamente a separação física. Aqui eu já estou falando de paredes, guichês, janelas, tudo para separar esses ambientes, tá? Então aqui eu preciso ter a separação física com paredes, portas ou outros dispositivos que impeçam a passagem de ar, de partículas de micro-organismos do setor sujo para os setores limpos. Então essa separação física aqui das áreas de recepção e limpeza é fundamental para quê? Para evitar a contaminação cruzada, né? Então quando eu separo essas áreas fisicamente, eu consigo evitar que os micro-organismos presentes nos produtos sujos, que estão lá na área de recepção, contaminem os produtos limpos e esterilizados que estão no setor limpo. E aqui é claro que eu também vou garantir a qualidade desses processos, né? Então eu vou conseguir garantir que cada etapa seja realizada num ambiente adequado e livre de contaminação. E claro que eu vou proteger os profissionais, né? Essa separação física vai reduzir o risco de exposição dos profissionais aos micro-organismos e também aos materiais contaminados que estão presentes lá na sala de recepção e de limpeza. E aqui, pessoal, no artigo 49, nós temos sobre a localização dessa área de recepção dos produtos, que é um setor sujo. Então essa área aqui, pessoal, para a recepção dos produtos para a saúde do CME de classe 2, deve estar localizada dentro da sala de recepção e de limpeza. Então essa exigência vai garantir que os produtos sujos sejam recebidos e manuseados num ambiente controlado e separado das outras áreas do CME, justamente para evitar a contaminação cruzada. Então aqui no primeiro parágrafo desse artigo número 49, a gente tem a determinação de que essa área de recepção deve dispor de, no mínimo, uma bancada com as dimensões que possibilitem ao profissional fazer a conferência dos materiais de forma a garantir a segurança do processo. Então é uma bancada que precisa ser adequada, ela vai ter ali as dimensões suficientes para que o profissional possa inspecionar os produtos com segurança e organização. É uma bancada que precisa ser resistente, né? Fabricada com material resistente, de fácil limpeza, que suporte o peso também dos materiais, os processos de limpeza e desinfecção. Aqui nós vamos ter uma área também iluminada, com a iluminação adequada, né, para permitir a visualização clara dos produtos. O profissional precisa conseguir ver claramente os rótulos, as embalagens, a integridade física. E aqui também, pessoal, nós temos que essa área deve possuir recipientes para descarte de materiais perfuro-cortantes e de resíduo biológico. Então, aqui a gente também tem uma exigência que vai garantir a segurança dos profissionais e o correto descarte dos resíduos aqui, evitando acidentes e a disseminação de micro-organismos. Esses recipientes também serão específicos, né, para materiais perfuro-cortantes, como agulhas, bisturis, e também para resíduos biológicos, né, como materiais contaminados com sangue, fluidos corporais. E aqui, pessoal, nós vamos ter a identificação desse recipiente, né? Então ele deve ser também claramente identificado para evitar confusões, né, e garantir o descarte ali correto dos resíduos. Esses recipientes devem ser fabricados com materiais resistentes, ter dispositivos de segurança para evitar acidentes, né, com os materiais perfuro-cortantes. Então são também adequados aqui até em termos de capacidade, né, para o volume de resíduos gerados e também para serem esvaziados regularmente, justamente para evitar o transbordamento. Prosseguindo no artigo 51, nós vamos ter aqui sobre localização estratégica. Então, os equipamentos destinados à limpeza automatizada
devem ser instalados em área que não obstrua a circulação da sala de recepção e limpeza, obedecendo às especificações técnicas do fabricante. Isso vem para assegurar que os profissionais possam se movimentar livremente, né, pelo ambiente, sem obstáculos que possam atrapalhar as suas atividades. Enfatiza a importância de obedecer às especificações técnicas durante a instalação desses equipamentos, para garantir que eles sejam instalados aí de forma correta e segura, evitando também falhas, e ao mesmo tempo a gente vai prolongar a vida útil, né, desses equipamentos, tá? Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui também sobre os requisitos de climatização da sala de limpeza do CME. Aqui a gente já está falando, pessoal, de controle de temperatura, toda a parte de climatização desse ambiente. Então, o sistema aqui de climatização da área de limpeza do CME classe 2 e da empresa processadora devem atender, além do disposto nas normatizações pertinentes, os seguintes itens. Então aqui nós vamos ter uma temperatura, pessoal, ambiente entre 18 e 22 graus. Essa faixa de temperatura, ela é considerada ideal para trazer o conforto dos profissionais e também para prevenir a proliferação de micro-organismos. Aqui nós vamos ter também, pessoal, a vazão mínima de ar desse ambiente, tá? Então nós vamos garantir uma vazão mínima de ar total de 18 metros cúbicos por hora por metro quadrado. Aqui nós vamos ter também sobre o diferencial de pressão negativo. Então nós vamos manter esse diferencial de pressão negativo entre os ambientes adjacentes com uma pressão diferencial mínima de 2,5. Esse diferencial de pressão vai impedir que o ar contaminado da área de limpeza se desloque para as áreas limpas do CME ou da empresa processadora. Aqui nós vamos ter também, pessoal, sobre a exaustão forçada. Então nós vamos aqui prover exaustão forçada de todo o ar da sala com descarga para o exterior da edificação. Então a exaustão forçada, o que ela faz? Ela remove o ar contaminado da sala e impede que ele seja recirculado, tá? Então ela garante a qualidade aqui do ar. E no parágrafo único nós temos que o ar de reposição pode ser proveniente dos ambientes vizinhos. Porém, é importante garantir que esses ambientes sejam limpos, né, e que o ar não esteja contaminado. Vamos ver aqui mais uma questão que cobrou sobre isso. Nós temos aqui uma questão do Instituto AOCP. O sistema de climatização da área de limpeza da Central de Material e Esterilização classe 2 e da empresa processadora, em conformidade com a RDC número 15, de 15 de março de 2012, deve manter a temperatura ambiente entre... A gente já viu, né, pessoal, que a temperatura ambiente aqui vai ser entre 18 e 22 graus. Na letra A, nós temos 18 e 22 graus. Então, aqui já é o nosso gabarito, né? Letra A de aprovado. Prosseguindo, pessoal, com a nossa aula, ainda estamos falando sobre os requisitos aqui de climatização desses ambientes. Então, aqui no artigo de número 53, nós temos que a sala de preparo e de esterilização do CME classe 2 e da empresa processadora devem dispor de... Então, aqui nós temos também, né, critérios para a sala de preparo e de esterilização. Aqui nós vamos ter a necessidade de ter, pessoal, equipamento para transporte com rodízio. Então, aqui nós vamos ter um equipamento que nós vamos utilizar para transportar os produtos, né, com segurança, com eficácia, dentro da sala. Aqui a gente vai ter carrinhos, macas ou outros equipamentos com rodízio, tá? Em quantidade adequada ali ao volume de trabalho, né? Permitindo a movimentação desses materiais sem risco de quedas ou contaminações. Aqui a gente vai ter também a secadora de produtos para a saúde e pistolas de ar comprimido, medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento de óleo. Então aqui, pessoal, são dispositivos, né, que têm a finalidade de secar os produtos após a limpeza e antes da esterilização. E também auxiliam na limpeza de equipamentos e embalagens, né? Então aqui a gente vai ter a secadora específica para os produtos para a saúde, né, com temperatura e tempo controlados, a pistola de ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento do óleo, que garantem aí a qualidade do ar utilizado na secagem e na limpeza. Aqui também, pessoal, nós vamos ter as seladoras de embalagens, né, que elas têm o objetivo aí de lacrar as embalagens,
garantindo a manutenção da esterilidade, né, após o processo de esterilização. E aqui, então, nós vamos ter as seladoras térmicas ou outros equipamentos que garantem também essa selagem adequada de acordo com o tipo de material, né, e as normas técnicas. E aqui temos as estações de trabalho e cadeiras ou bancos ergonômicos com altura regulável. Então aqui vem para proporcionar, né, um ambiente de trabalho confortável e seguro para os profissionais, prevenindo lesões, fadiga. Então aqui a gente tem mesas, bancadas ou cadeiras, né, ou bancos ergonômicos com altura regulável, que permitem aos profissionais trabalhar aí da forma mais adequada e segura. Prosseguindo no artigo 54, nós temos que o sistema de climatização da sala de preparo e esterilização do CME classe 2 e da empresa processadora devem atender, além do dispositivo nas normatizações pertinentes, os seguintes itens. Então aqui, dentro desse sistema de climatização da sala de preparo e esterilização do CME classe 2 e da empresa processadora, a gente também vai ter aqui a temperatura ambiente. Aqui no caso a gente já tem uma alteração de valores, a temperatura que vai ser mantida entre 20 e 24 graus Celsius. A vazão mínima aqui vai ser também de 18. Essa vazão vai garantir a renovação do ar do ambiente, né, removendo as partículas, os micro-organismos e outros contaminantes que possam comprometer a esterilidade dos produtos. E o diferencial de pressão aqui também vai ser de 2,5, só que aqui, pessoal, vai ser um diferencial de pressão positivo, diferente do que a gente viu anteriormente. Esse diferencial de pressão vai impedir que o ar contaminado de áreas vizinhas entre na sala, né? Então vai garantir a qualidade do ar. Prosseguindo, pessoal, no artigo 55, nós temos que a sala de desinfecção química deve conter bancada com uma cuba para limpeza e também uma cuba para enxágue com profundidade e dimensionamento que permitam a imersão completa do produto ou equipamento, mantendo distanciamento mínimo entre as cubas de forma a não permitir a transferência acidental de líquidos. Então aqui observe, pessoal, que a gente tem sobre os equipamentos essenciais da sala de desinfecção química. Então essa sala deve ser equipada com uma bancada que tenha uma cuba para limpeza, que é uma cuba que vai ter ali a profundidade, as dimensões para permitir a imersão completa do produto ou do equipamento a ser desinfetado, garantindo que todas as superfícies entrem em contato com a solução desinfetante. E aqui também nós vamos ter a cuba para enxágue, que é uma cuba com as mesmas características da cuba de limpeza, mas é utilizada aqui para fazer o enxágue dos produtos depois da desinfecção. Então ela vai remover aqui os resíduos da solução química. E aqui a gente tem sobre o distanciamento entre essas cubas. Então as cubas devem ser dispostas de uma forma que a gente consiga manter esse distanciamento mínimo entre elas, que é crucial para evitar a transferência acidental de líquidos contaminados da cuba de limpeza para a cuba de enxágue. Isso vai garantir que o produto ou equipamento seja enxaguado ali com água limpa e sem resíduo de desinfetante. Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui no artigo de número 56 sobre os requisitos específicos para o sistema de climatização dessa sala de desinfecção química. Então, nessa sala de desinfecção química, a vazão mínima de ar aqui total vai ser de 18. Essa vazão também vai trazer toda a questão da renovação constante, né, do ar na sala, removendo vapores químicos e outros contaminantes que possam ser prejudiciais. Aqui nós vamos manter um diferencial de pressão negativo entre os ambientes adjacentes com pressão diferencial mínima de 2,5, para impedir que o ar contaminado da sala se desloque para outras áreas do CME ou da empresa processadora. Aqui a gente também vai ter a exaustão forçada de todo o ar da sala com descarga para o exterior da edificação, para garantir a remoção completa do ar contaminado, impedindo a sua recirculação e garantindo um ambiente seguro. E aqui no parágrafo único também temos que o ar de reposição pode ser proveniente dos ambientes vizinhos, com exceção da área suja. Essa restrição também é fundamental para evitar a contaminação da sala com micro-organismos e outros contaminantes que vêm lá da sala de recepção e limpeza dos produtos.
Artigo 57. Aqui nós temos, pessoal, sobre a área de esterilização. Então, a área de esterilização de produtos para a saúde deve ser dimensionada de acordo com o quantitativo e a dimensão dos equipamentos para esterilização. Então, aqui nós temos sobre o dimensionamento adequado, né? Então, o dimensionamento da área de esterilização vai levar em consideração vários fatores. Um deles é o quantitativo dos equipamentos. Então, isso vai depender do número de autoclaves, de equipamentos de esterilização que eu vou utilizar naquela área, né? Isso vai influenciar diretamente no tamanho do espaço necessário. Então, é importante considerar não apenas os equipamentos existentes, mas também a possibilidade de expandir esse ambiente futuramente. Aqui a gente vai considerar também a dimensão dos equipamentos, então o tamanho de cada um desses equipamentos de esterilização, incluindo a largura, a profundidade e a altura, também vai ser considerado no cálculo do espaço necessário, né? Então a gente precisa garantir que haja espaço suficiente para instalação, operação e manutenção desses equipamentos. E aqui a gente vai pensar nos espaços de circulação, né, pessoal? Então, além do espaço que os próprios equipamentos utilizam, a gente também precisa prever um espaço em que as pessoas possam circular naquele ambiente. Então, esse espaço deve permitir uma movimentação segura dos profissionais, dos materiais e dos equipamentos. E claro que eu também vou pensar aqui no fluxo de trabalho, justamente para evitar o cruzamento e garantir também a segurança aqui desses processamentos, tá? Então, o dimensionamento também vai levar em consideração esse fluxo de trabalho. E além dos equipamentos de esterilização, a área também pode abrigar outros equipamentos auxiliares, né? Como seladoras, carrinhos de transporte, mesas de trabalho. Então, o espaço necessário para esses equipamentos também precisa ser considerado no dimensionamento dessa área aqui de esterilização. Aqui, pessoal, nós temos sobre a sala de armazenamento e distribuição. Então, aqui nós temos os equipamentos essenciais dentro dessa sala também. Então, ela deve possuir, no mínimo, equipamentos de transporte com rodízio para facilitar, né, o transporte seguro aí dos materiais, evitando a necessidade de fazer esse carregamento manual e prevenindo também o risco de quedas e contaminações. Então, aqui a gente vai ter carrinhos, plataformas ou outros equipamentos com rodízio em quantidade adequada, né, em relação ao volume de trabalho, para permitir essa movimentação dos materiais com segurança. Aqui nós temos escadas, se for necessário, para garantir o acesso ali às áreas mais altas da sala, né, onde a gente pode ter também o armazenamento de produtos e materiais. A gente pode ter tanto escadas portáteis quanto fixas, né, que atendam ali as normas de segurança e permitam esse acesso aí seguro. E aqui também prateleiras ou cestos aramados, que vêm para organizar e armazenar os produtos aí de forma adequada, facilitando a identificação, o acesso e a distribuição. Aqui a gente vai ter prateleiras ou cestos aramados que permitem a ventilação dos produtos, né, e evitem também o acúmulo de poeira e de umidade. Prosseguindo, pessoal, no artigo de número 59, nós temos sobre o dimensionamento da sala. Então, essa sala de armazenamento e distribuição do CME de classe 2 e da empresa processadora deve ser dimensionada de acordo com o quantitativo dos produtos e as dimensões do mobiliário utilizado aí para o armazenamento. Então, eu vou garantir que o espaço seja suficiente, né, para armazenar os materiais de forma organizada. Aqui no artigo de número 60, nós vamos ter sobre localização e acesso restrito. Então, o armazenamento de produtos para a saúde deve ser centralizado em local exclusivo e de acesso restrito. Então, é uma exigência, pessoal, que vem para proteger os produtos, né, contra a contaminação e perdas, garantindo que somente pessoas autorizadas tenham acesso ao local de armazenamento, tá? Então, o artigo também proíbe o armazenamento de produtos para a saúde nas áreas de circulação, mesmo que temporariamente, porque essa prática também pode comprometer a segurança dos produtos e dificultar a movimentação das pessoas e dos equipamentos. No artigo 61, nós temos sobre material das prateleiras. Então, as prateleiras utilizadas para fazer o armazenamento desses produtos para a saúde devem ser constituídas de material não poroso, resistente à limpeza úmida e ao uso de produtos saneantes. Isso vem
para garantir a higiene e a segurança dos produtos, evitando também a proliferação de micro-organismos e facilitando a limpeza e a desinfecção desse mobiliário. Prosseguindo, pessoal, aqui no artigo 62, nós temos sobre conferência e registro, né, que são passos essenciais. Então, a conferência e o registro de entrada dos produtos para a saúde devem ser realizados no momento do recebimento, ou seja, lá na área de recepção do CME ou da empresa processadora. Então, aqui na conferência, o profissional vai verificar se os produtos recebidos correspondem aos dados da nota fiscal ou do pedido, se está na quantidade, o tipo, a marca e o modelo especificado. E no registro, ele vai registrar todas as informações relevantes sobre os produtos recebidos. Então, ele vai anotar a data de recebimento, a identificação desse produto, a quantidade, o lote, a procedência e as condições de conservação. No parágrafo único, nós temos que a empresa processadora deve registrar todos os produtos para a saúde recebidos para o processamento na área de recepção da empresa. Então, a empresa processadora vai registrar todos os produtos para a saúde recebidos na área de recepção dessa empresa. Então, aqui garante que o registro seja feito no momento do recebimento, evitando perdas de informação e facilitando também a rastreabilidade dos produtos ao longo do processo. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, no artigo de número 63, nós temos que o responsável pelo CME de classe 2 pode receber produtos para a saúde não definidos pelo Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde. E essa permissão, ela vem para atender às necessidades emergenciais dos serviços de saúde, garantindo que não haja falta de materiais em situações críticas. É importante que você se lembre, né, que o Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, ele é instituído em estabelecimentos de grande porte, né, que realizam mais de 500 cirurgias por mês, com exceção de partos. E esse comitê em questão, pessoal, ele é um comitê que decide sobre quais materiais serão processados no CME e quais insumos serão adquiridos para realizar esse processamento. Isso eu já abordei com vocês nas aulas anteriores. Esse comitê, ele é composto por 5 membros, cada um representando uma área específica, né, do estabelecimento. E aqui fala que o recebimento de produtos não definidos por esse comitê exige 2 ações. Primeiro é o registro imediato. Então, o responsável pelo CME, ele deve registrar imediatamente o recebimento do produto, anotando todas as informações relevantes, como a data, a hora, o tipo de produto, a quantidade, o lote, a procedência e as condições de conservação. E aqui a gente também tem a comunicação posterior ao comitê. Então, após o registro, o responsável deve comunicar o fato ao Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, informando sobre o recebimento desse produto que não está definido, né, pelo comitê e justificando a situação de urgência, tá? Então, é só mediante comprovação aí de urgência para receber esses produtos não definidos pelo comitê. E no artigo de número 64, nós temos uma restrição ao recebimento de têxteis limpos. Então, esse artigo 64 estabelece que não é permitido o recebimento ou a circulação na sala de recepção e limpeza de têxteis limpos provenientes da unidade de processamento de roupas. Então, essa restrição, pessoal, ela vem para evitar a contaminação dos produtos para a saúde com micro-organismos que estão presentes nesses tecidos, né, nos têxteis limpos, garantindo a qualidade também dos processos de limpeza e esterilização. Lembrando que a recepção do CME, pessoal, é considerado um setor sujo, né, por isso que os têxteis limpos não podem entrar direto pela sala de preparo, né, porque senão a gente teria aí a contaminação cruzada desses ambientes. Então, a sala de recepção e limpeza, ela é um ambiente destinado ao recebimento de produtos para a saúde que ainda serão submetidos à limpeza, à inspeção inicial. E os têxteis limpos, mesmo que precisem ser esterilizados, eles não se enquadram nessa categoria. A gente tem aqui o risco de contaminação. Esses têxteis limpos dentro da sala de recepção e de limpeza poderiam aumentar o risco de contaminação dos produtos para a saúde, tá? Comprometendo toda a eficácia do processo de limpeza e de esterilização.
Então, pessoal, aqui mais uma aula super completa, né, com mais artigos da RDC, número 15 de 2012, mas ainda não acabou não, gente. Tem muita coisa ainda pra gente falar dentro dessa RDC número 15 de 2012. Então, nós ainda teremos várias outras aulas dentro do nosso bloco aí de central de material e esterilização. Se você não quer perder nenhuma dessas aulas, vai para o nosso site e garanta a sua vaga no nosso curso de enfermagem para concursos, que é onde você vai encontrar todas as minhas aulas. Aqui no YouTube você encontra apenas gravações, amostras de aulas, mas lá no nosso curso você vai encontrar todas as minhas aulas, inclusive as aulas anteriores que nós já tivemos sobre esse tema. Então, acesse o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. Lembrando que lá no site também já tem o nosso e-book completíssimo com estudo de CME, tá? Então, nós temos aí materiais e cursos que irão turbinar a sua preparação. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder as novidades. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.